Oi, gente. É com grande felicidade que eu venho trazer para vocês a notícia de que o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu a última regada e retirou o Alexandre de Moraes e a esposa da lista da Lei Magnitsky. E o chororô dos bolsonaristas, especialmente do Eduardo Bolsonaro, já começou. Há mais ou menos uns 10 minutos atrás, 10, 15 minutos atrás que eu comecei a fazer esse vídeo, o Eduardo Bolsonaro já postou nas redes dele o chororô, a nota pública. Vamos ler. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos, Eduardo Bolsonaro, pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. De cara, tenho que fazer algumas correções. Primeiro, dizer que não é governo americano, é governo estadunidense. Americanos somos todos da América, inclusive brasileiros fazem parte do continente americano. Lá são os estadunidenses. A outra coisa é que o Brasil não vive uma grave crise de liberdade, ele vive um momento em que os golpistas finalmente estão sendo responsabilizados, né? Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. Não, a sociedade brasileira teve a coragem de enfrentar os golpistas. Bem, vamos deixar o chororô do Eduardo um pouquinho, depois a gente volta pro chororô, porque é divertido, não é? Mas vamos ver a notícia. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e sua esposa, da lista de sanções da Magnitsky. O comunicado oficial, divulgado pelas autoridades estadunidenses, norte-americanas não, porque na América do Norte também tem o Canadá e o México, mas tudo bem, vamos lá. Não apresentou as razões para a decisão. Basicamente, é o arregão. Não, não aguenta mais, não dá mais. A Lei Magnitsky é um instrumento usado pelo governo para aplicar as sanções a estrangeiros acusados de violação de direitos humanos e tal. Isso daí aconteceu meio a pressão do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo e tal, mas o Eduardo sai completamente humilhado pelo Trump. E aí vamos voltar ao chororô, né? Então ele coloca a culpa na falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação. Basicamente, ele bota a culpa nos bolsominions. Bolsominions, a culpa é de vocês pelo Trump ter arregado. Não, vamos seguir. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos estadunidenses. Ele continua usando americano, né? Como é o seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Rapaz, se for colocar um choro tão grande, manda áudio, viu, Eduardo? Eu tive que aqui ler, porque você só escreveu no X, na rede social lá do Elon Musk, né? E o Brasil, é importante lembrar uma coisa, o Brasil não cedeu nada. Zero. O Brasil, a diplomacia brasileira, o grande mérito da diplomacia brasileira foi ter dito: não vamos ceder à intimidação de um governo, de um fascista. Não vamos nos dobrar. E a diplomacia brasileira agiu com a inteligência que eu recomendei. Não que eles tenham me escutado, mas eu disse claramente que quem sentiria as maiores consequências do tarifaço, né, e da política do Trump seriam os estadunidenses. Agora, isso daqui não tem mais nada a ver com o tarifaço. Então por que ele retirou a Lei Magnitsky? Porque o Trump quer se aproximar do governo brasileiro para ver se consegue alguma coisinha para tentar minimizar o buraco em que ele, Trump, está enfiado. Porque vocês talvez não saibam, mas tiveram eleições especiais nesse mês, nesses poucos dias atrás, em Miami. E um democrata não
é prefeito de Miami desde a década de 90. E o candidato do Trump perdeu por 19 pontos. Eu vou repetir para vocês entenderem o tamanho do negócio. O Trump, ele é tão impopular, ele é tão tóxico, ele é tão, sabe, radioativo, que o fato dele ter apoiado o candidato lá em Miami, né, do Partido Republicano, fez com que esse candidato perdesse uma eleição que os republicanos não perdem desde os anos 90 do século passado. Deu para entender? Captaram a mensagem? Então o Trump está fazendo isso daqui, tirando Magnitsky, vai embora tarifaço, porque ele está preocupado com o problema dele lá, porque o povo estadunidense está, ó, por aqui com ele. E aí ele percebeu que, para que eu estou brigando com o Brasil por causa do Eduardo Bolsonaro e eu não consegui nada com o BRICS, não consegui nada com a coisa das Big Techs? Não vale a pena. Não vale a pena essa brigalhada toda. Vou tentar ficar bonito ali com o governo brasileiro para ver se eu consigo alguma coisinha de leve. Não conseguiu ainda. Né? Não conseguiu ainda. Mas pode tentar alguma coisinha de leve, tendo em vista que hostilizar o Brasil não serve para nada. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele traiu o Brasil, conspirou contra os interesses brasileiros e conseguiu nada. Sai desse episódio o maior perdedor, o maior derrotado. Eduardo Bolsonaro foi humilhado no plano mundial. Todo mundo vai esculhambar com ele e com absoluta justiça. O que eu tenho a dizer para ele e para os bolsonaristas que devem estar chorando aí pelas redes sociais é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, quando foi dizer lá, ele ainda colocou a culpa na direita brasileira, na extrema-direita brasileira e na militância bolsonarista, dizendo que vocês não se uniram, vocês não produziram uma força necessária para... Ou seja, esse cara é inacreditável. Ele sai humilhado desse episódio e ainda coloca a culpa nos outros. Eu fiz minha parte, vocês aí fracassaram, não é? Então a culpa é de vocês. Rapaz, é realmente impressionante. Impressionante a humilhação desse Eduardo Bolsonaro. Mas a gente avisou que o Trump era paco. Ele ia recuar, ele ia arregar. E acabou acontecendo. Bem, eu sou o André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado está no comentário fixado. E toda pessoa que você possa conhecer que pode se beneficiar de uma pós-graduação, divulgue o curso para essa pessoa. E se você quiser ajudar o canal mandando um Pix, que o Trump queria bloquear, né? É andretj@terra.com.br, porque as Big Techs não gostam do Pix, mas eles não vão tirar. E é isso aí, bem. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.